Júnior. Assados primeiro aí. Quem tiver ao vivo aí primeiro. O João Vieira vai ser o único a falar aqui. João Vieira, queria sua avaliação desse resultado, né? A gente sabe que em termos de pontuação, João Vieira. do Vila Nova, mas o segundo tempo o time até conseguiu reagir. Falando com a gente aqui na Zona Exatamente, Mista. cara. A gente teve o primeiro tempo muito aquém do que a gente vinha fazendo. Mas enfim, no segundo tempo melhoramos, no segundo tempo criamos chances, conseguimos empatar e virar o jogo. Mas infelizmente, numa infelicidade, a gente acabou tomando empate. É difícil, né, cara? É difícil falar quando a gente, dentro da nossa casa, não consegue ganhar de novo, mas é bola pra frente. Domingo a gente tem mais. A gente sabia que a temporada da Série B esse ano ia ser um campeonato muito disputado. Então a gente vai fazer de tudo para conseguir o mais rápido os 3 pontos. João, acabou o sonho do acesso? Olha, cara, não acabou. Enquanto a gente tiver chance, a gente vai lutar, né? Lógico que cada rodada que passa que a gente não vence fica mais difícil, mas a gente vai continuar tentando para que a gente consiga esse tão sonhado acesso. Ô, João, ficou complicado ali para você e pro Ralf começar o jogo sem um meia de armação, vocês ficaram ali os dois no meio campo. Foi difícil a formação sem o meia? Não é que foi difícil a formação sem o meia. A equipe do Cuiabá é uma equipe muito qualificada e que soube fazer a leitura do jogo. No primeiro tempo a gente perdeu muito a primeira e segunda bola, consequentemente o meio ficou um pouco mais afastado da zaga e consequentemente do ataque. E a gente teve dificuldade no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente ajeitou, né? O professor foi muito bem no intervalo para ajeitar a nossa equipe. Tanto é que a gente voltou muito melhor, mas como eu falei, infelicidade a gente não conseguiu sair com os 3 pontos. João, e por que... João Vieira segue falando com a gente aqui agora, vai falar sobre esse jogo, sobre o primeiro tempo. Baixo nível, não vejo dessa forma. Eu acho que tem muitas coisas, tem cansaço do outro jogo, tem a qualidade da outra equipe também, a gente tem que colocar todos esses fatores, né? Mas lógico, a gente não pode usar de muleta, a gente tinha que ter vindo aqui dentro da nossa casa e conseguir os 3 pontos, mas a gente vai focar para conseguir os 3 pontos fora de casa. João Vieira segue falando aqui sobre esse empate contra o Cuiabá que não é Brasil Não pensa em zona de rebaixamento, o Vila Nova é um time muito grande para pensar em zona de rebaixamento, mas a gente tem que estar alerta a tudo, tanto a parte de baixo da tabela quanto a parte de cima. A gente vai fazer de tudo para acabar o quanto na frente melhor. João, nós estamos João, segue falando aqui, né? Outros companheiros de imprensa também perguntam. Série B é isso, Série B é campeonato muito disputado, Série B é um campeonato de várias equipes que tem orçamentos muito grandes e eu não creio que a gente vem fazendo uma boa Série B, a gente vem fazendo uma boa Série B, lógico, a gente não pode passar 6 jogos sem vencer, então é isso que a gente vai conversar internamente para que no próximo jogo, domingo, lá contra o Novo Horizontino, sabendo que é um jogo difícil na casa deles, conseguir essa vitória depois desses 6 jogos aí. João, como dar essa virada de chave? O João segue falando aqui na focar, ver o que a gente fez de bom, ver o que a gente tem feito de bom no campeonato, né? Corrigir os erros, corrigir as partes que a gente vem falhando, para que a gente possa chegar lá e conseguir os 3 pontos. Na sua visão que está ali dentro de campo, o trabalho do Paulo Turra está evoluindo? Claro, eu acho que o trabalho do Paulo está sendo um trabalho bom. Não cabe a mim chegar aqui e falar se o trabalho tá ruim ou isso ou aquilo. Eu acho que eu sou jogador, tenho que cumprir minha função e eu acho que o professor tem passado pra gente as funções que a gente tem que fazer. Cabe nós dentro de campo assumir a responsabilidade e conseguir a vitória quanto antes. João, você quer dizer percebe que às vezes assim, João Vieira segue falando aqui, mais perguntas sobre empatar o jogo, como foi o caso sobre o hoje, não empate, consegue segurar o principalmente do segundo tempo agora. Olha, cara, não sei o que acontece. Talvez pode ser sorte, talvez pode ser azar, talvez pode ser vários fatores. A gente tem que ver quanto antes e quais são esses fatores, talvez regularidade também, não sei, dentro da próxima partida, oscilar menos, mas é isso que a gente vai ver internamente para que na próxima partida isso não ocorra novamente. João, como superar essa queda técnica no segundo turno? Um trabalho, foco, concentração, nos unir cada vez mais dentro do Vila Nova, dentro desse grupo forte que foi montado a dedo, como todo mundo fala, né? Então a gente vai fazer de tudo para que essa má fase que a gente está passe, que a gente possa conseguir de novo os 3 pontos. Então beleza, o Paulo Francisco caiu, o João Vieira falando com a gente, já vou me posicionar daqui a pouco. O posicionamento que ele vem te colocando, vem te favorecendo, como é que está sendo essa fase artilheira? Olha, eu fico feliz pela minha boa fase fazendo gol, mas eu trocaria todos esses gols se eu tivesse lá na parte de cima da tabela. Eu penso muito mais no grupo do que em mim. Lógico, com o professor Paulo Turro, eu estou tendo um pouquinho mais de liberdade para chegar na área, para chegar para finalizar, mas como eu falei, eu troco tudo, troco esses 4 gols, troco boas atuações, se a gente estivesse lá no G4 e pensando lá na parte de cima da tabela. João, a torcida vaiou, o time sem vergonha, como é que vocês encaram essas manifestações da torcida? A torcida está toda a parte que ela faz, ela tá na razão. A torcida é emoção, independente do que ela for fazer, se for aplaudir ou vaiar, a gente tem que honrar a camisa do Vila Nova. Então é isso que a gente vai continuar fazendo. A gente tem mais meio que 11 partidas, né?
Então a gente vai fazer de tudo para honrar essa camisa. João, e como que tá sendo as cobranças entre o elenco aí, entre dentro de vocês? Cobrança tem, cara, e tem que ter sempre. Se a gente tivesse ganhando 10 jogos seguidos, ia ter cobrança, e agora que a gente não vem ganhando a 6, tem que ter cobrança também. É normal dentro de um grupo, dentro do elenco, dentro de um time que quer chegar, que tem força para chegar, que tem elenco, que tem grupo, então a cobrança vai ter e tem que ter sempre. O discurso agora é brigar pela manutenção, chegar aos 45 e pouco. O discurso é jogo a jogo. O discurso é a gente tem que fazer o nosso melhor cada jogo, buscar os 3 pontos. Todo jogo a gente vai pensar em chegar aí para conseguir a vitória. A gente sabe que tá difícil a nossa situação lá na parte de cima da tabela, mas a gente vai fazer de tudo para que as vitórias voltem e, consequentemente, a gente pise lá no piloto de cima. Fechou. Aí está o João Vieira.